Eu vou aproveitar e já responder para todo mundo aqui uma pergunta que foi feita por um aluno aqui pelo direct do Instagram. Como será essa separação de joio do trigo? Como será a eliminação dos seres humanos que não são bots, mas que têm feito merda a vida toda e que se negativaram ao longo das experiências encarnacionais? Bom, quem faz essa seleção é o Conselho dos Tronados, que está no entorno da Terra, do outro lado da barreira de frequência do simulador, observando as nossas atitudes conforme nossa índole. Então, o primeiro aspecto que é verificado é com relação aos reincidentes, os antigos exilados de Capela, Talsete, Poronac, do setor de Algol, do setor de Eunac, do setor mais pesado de Pegasus, né? Cassiopeia, do aglomerado M78, aglomerado M42, né? A cabeça do cavalo lá em Ório. Então, esses seres que já foram extraditados desses mundos no momento que começa o processo de reconstrução da zona neutra e foram classificados como criminosos, mercenários e, bom, toda a infinidade de delitos que poderiam ser inseridos durante a guerra ou pós-guerra, né, com pirataria, mercenários no sentido literal da palavra, né, que são seres que escravizam, matam, abduzem e por aí vai. Tá. Eles foram extraditados e transferidos para vários mundos, entre eles aqui a Terra, sem memória. O seu corpo foi colocado em criogenia e aprisionado na Lua. Outros estão aprisionados em Ágata, outros em estruturas, mega estruturas na Antártida, e outros estão em bolhas Dakar próximas aqui à própria Terra. Pois bem, então esses seres foram zerados em termos de consciência e colocados a encarnar na Terra para verificar se eles fariam, através do sofrimento, do recomeçar tudo de novo, uma mudança de consciência, uma mudança de postura. Muitos, realmente conseguiram transcender, melhorar, né? Muitos, através dos grandes avatares, como Jesus Cristo, como Maitreya, Zoroastro, Siddhartha Gautama, Kuan Yin, Elmória, Djalku, que estiveram fisicamente aqui, ensinando, mostrando caminhos, dando explicativas de como as regras do universo, ação, reação, aquela coisa toda. Muitos realmente conseguiram transcender e se tornaram pessoas de uma coerência, de uma linha energética muito legal. No entanto, muitos permaneceram ainda com a sua índole, sua memória cósmica, uma memória de entrelaçamento, fazendo merda. E essas pessoas que continuavam fazendo merda, que já vinham, mesmo sem memória, sem amnésia, quer dizer, com amnésia, com a maledicência dentro delas, foram aí onde os draconianos, os próprios Anunnakis, o próprio Enki, Enlil, Inanna, todo esse pessoal acabou se aproveitando dessas pessoas que já tinham uma má índole, uma má intenção, para amplificar o gradiente de dualidade aqui na Terra no interesse de controle social dos próprios Anunnakis, usando essas pessoas como esbodes expiatórios para dividir, para conquistar. E foram essas mesmas almas reencarnando em posições estratégicas porque os próprios Anunnakis promoviam elas pelo seu capacidade de corruptibilidade em colocá-las em lugares de controle social na humanidade, dividindo para conquistar. Quando chegam os Chopats, um tempo depois, eles aproveitam essas próprias pessoas para começar o domínio cognitivo de todas as pessoas que fossem permeáveis por mau caráter, por má índole, a mudar o plano operacional da Terra enquanto planeta em quarentena de reconstrução, para fazer o que? A colheita, o que está acontecendo hoje. Tá? Então, com isso, vocês começam a entender que a coisa não é tão simples como as pessoas imaginam. E se nós estamos falando, os Chopatas, os primeiros Chopatas chegaram aqui há quase 87 mil anos, junto com uma leva de Anunnakis cativados. Só que antes disso, Enki, Enlil, Inanna, Ninurta, já estavam fazendo merda, certo? Porque eles são a facção pleiadiana rebelde, a facção pleiadiana que não aceita as diretrizes e que quer um processo
uma monarquia ditatorial onde só sua família manda e só sua família tem razão. Então, as facções do Anu foram expulsas de Alcione e do Conselho Pleiadiano por manter essa coalizão social familiar. E junto com eles muitos grupos que hoje estão em Lira, que no livro Espécies norte-americanas são colocados como lirianos negativos. Não é que sejam negativos, simplesmente eles estão de acordo com a questão da monarquia e das famílias reais pleiadianas oriundas do planeta de M45, onde Anu nasceu. Então nós temos, na verdade, uma divisão política social dentro dos próprios pleiadianos, onde você tem pleiadianos que cumprem as leis, cumprem as diretrizes, estão ligados ao Toranque, ligados ao Conselho Siriano, aos Urmás, aos Felídeos, aos Aviários e até ao Conselho Chamuna, mas tem uma outra facção que é bem complicada, tá? Então essa outra facção complicada acabou fazendo parceria com os draconianos de Tubã, de Higel, de Betelgeuse, e aí foi formatado junto com a Ordem do Dragão Negro, onde esses humanos foram incorporados e são os que estão no poder hoje, os dirigentes globais, incluindo Chopats, tá? Então, nessa sequência de informações, o que acaba acontecendo? Agora, nesse momento final da Terra, derradeiro, que puta, as notícias são cada vez pior, né? Não tem uma notícia boa aqui, quando eu ponho, só para dar uma fuçada, tá punk, né? Nós já estamos, a última notícia é que os Estados Unidos entrou em prontidão militar total no entorno do Irã. Então, mandaram retirar todas as pessoas que não são militares, todos os americanos que não são militares, não têm nenhum cargo importante para uma guerra, foram ordenados a se retirar imediatamente da região do Oriente Médio, inclusive algumas posições em Israel. Então a situação tá tensa, certo? São indicativos bem complicados. A Ucrânia Putin deu um cacete bem dado aí na Ucrânia esses dias, aí, pelo que falam aqui, mas eu também não sei se é verdade. Então, com base nisso, tá? Nós estamos numa situação de colheita final. Pois bem, então como vai ser feita essa colheita? Todos os seres humanos, que não são bots, que apresentaram má índole, mau comportamento, danos e dolo ao próximo, crimes contra a humanidade, crimes ambientais, crimes contra o planeta, os animais principalmente, já foram reprovados, e se são os reincidentes capelinos ou dos outros sistemas, terão a sua alma desintegrada, por decreto cósmico do Conselho de Unversa. Já não é nem questão de Mika, é o Conselho de Unversa, que é uma instância acima. E quem executa é o Conselho dos 13 Chamunas Lanonandex, que estão submetidos a Unversa, não a Salventon. Isso que as pessoas não sabem. Então, o que acontece? Aqueles outros que são, Maria vai com os outros, e que não são reincidentes, serão transferidos para mundos primitivos, ligados ao Herculovos, ao seu anel de Kruper, de Orts, que são luas que foram reconfiguradas agora para serem reabitadas. Alguns vão ser levados para alguns planetas na órbita da constelação de Aquário e Capricórnio, bem primitivos, tipo Era das Cavernas, onde esses caras vão ter que aprender a sobreviver do zero, sem ajuda de ninguém, né? Os outros que têm um bom coração, boa índole, mas estão dentro da matriz de controle, porque não tem opção, não tem acesso à informação, também serão transferidos, e o corpo criogênico permanecerá em criogenia, tá? Esse é o detalhe importante, não vão voltar para o corpo criogênico. O corpo criogênico permanecerá em criogenia, são arrebatados e transferidos com o seu corpo criogênico em criogenia para mundos primitivos e diferenciados, onde serão observados em um único ciclo planetário. Se eles não despertarem e não tomarem o caminho correto das programações do seu superior, poderão ser desintegrados. E aqueles que estão dentro dos 2% de evacuação planetária, que têm consciência do comando estelar e tudo, poderão fazer a reintegração ao comando estelar, depois voltar ao corpo criogênico e tomar a decisão se vão permanecer na frota, no comando estelar, ou se seguirão para o seu superior. Essa é mais ou menos
o planeamento. Porém, existem etapas intermediárias que eu vou ainda discutir. O que são essas etapas intermediárias? De acordo com as pendências emocionais, familiares, apego aqui com o processo terra, essas pessoas dentro desses 2%, ao morrerem, né, biologicamente, de um contexto nosso, vão ficar no médio alto astral, atuando, por exemplo, em Aruanda, Iroko, Shambhala, Ágata, como ponto de apoio, ou as naves da Rometria, ou da Ordem Santo Esmeralda, que na verdade é uma coisa só, acabarão por atuar como hoje os orixás da Umbanda atuam, né? Voltando aqui e auxiliando as pessoas que ficaram, voltando no tempo, inclusive. Ou seja, se o cara desencarnou em 2030, não vai ficar voltando em 2030. Ele vai, de repente, voltar para 2020, 2015, 2010, para fazer o trabalho de triagem das pessoas coligadas a ele, no seu processo familiar, no seu processo de contato social, e fazer os resgates emocionais, ajudando ao próximo. Tá? Que é o que os caboclos, pretos velhos, exus, pombagiras, ciganos fazem através do maravilhoso trabalho que a Umbanda e que o Candomblé também faz. São diferentes, mas o trabalho acaba sendo esse: ajudar aqueles que estão sofrendo. Então, muitos de nós passaremos nesse processo de resgate planetário, de auxílio ao planeta Terra, auxílio aos humanos, né, dentro de todo um processo temporal correspondente a cada nível de consciência de cada um de vocês. Alguns ficarão equivalente a 1 mês, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, na perspectiva deles. O que significa, na nossa perspectiva, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos de trabalhos como entidade, auxiliando aqui embaixo. Tá? No processo mediúnico de acoplamento ou canalização, ou basicamente, em geral, será incorporação, como acontece hoje. Então, essa é a parte mais complexa de cada um de nós que está buscando o crescimento, né, o desenvolvimento, que eu não tenho como colocar o que cada um vai fazer. Eu sei que vai ser dessa forma, mas eu não tenho como explanar de forma individual. Tá? Todos nós temos família, temos apegos, fizemos algumas cagadas, isso é normal. Nunca se esqueça, errar não é humano, errar é cósmico. Então, o fato de a gente ter feito cagada e a gente tomou consciência e começou a consertar, já é um puta de um avanço na nossa jornada. Quando a gente vai para o outro lado, que a gente tem uma consciência melhor, tem que resolver essa pendência. Então a gente vai resolver essa pendência de alguma forma, trabalhando, ajudando o próximo, tá? Que é o que Jesus e todos os grandes mestres ensinaram, certo? Ajuda ao próximo, certo? Sem apego. Então, muitos de nós vamos vibrar nessa energia por um tempo indeterminado até que a gente sinta, beleza, cumpri minha etapa, estou liberado, volto para o corpo criogênico e daí eu sigo minha jornada. E essa jornada, ela pode ser por um tempo limitado também dentro da frota estelar, dos grupos arcturianos, sirianos, pleiadianos e por aí vai, de acordo com a percepção cognitiva que vocês têm lá em relação à própria corpo avatar de simulação dentro da federação. Tudo é um simulador dentro de outro simulador. E isso é algo pessoal de cada um, as escolhas que vêm adiante. Então, neste primeiro momento, vamos pensar em sair daqui. Não adianta devagar com essa parte. Ficar, o que eu faria? Primeiro tu tem que fazer o certo aqui, despertar consciência para você poder sair daqui. E nesse conceito, gente, os meus livros estão direcionados para vocês saírem daqui. E comecem pelo Iaberim. Para quem não é aluno meu, comecem pelo livro Iaberim, que já voltei a reeditar, já tem livro disponível. Estava esgotado até o mês passado, esse mês já está livre. Iaberim, Colunas Mahatma voltou a sair, tá? Muitos livros esgotados voltaram a ser publicados. O que eu esqueci na reedição foi Terra, Experiência Morontial, acabou ficando de fora, mas em breve eu republico ele. E outro aspecto muito importante, gente, que é o que mais me entristece, é que quando muitas pessoas vieram com um propósito aqui no planeta, vieram com um propósito de desenvolver um trabalho que viria ajudar o próximo. E acabaram se corrompendo no meio do caminho, acabaram se desviando para o ego, vaidade. Então muitas pessoas, devido à matriz de controle, abriram mão da sua trajetória espiritual, abriram mão do seu poder espiritual para se voltar ao mundo da aparência, ao mundo do ego, da vaidade,
da estética, da beleza e tudo isso, e abriram mão, diretamente falando, da ajuda ao próximo, como tinha sido determinado antes de encarnar. Então esse é o nosso grande problema. Antes da gente encarnar no corpo físico, a gente se propõe a fazer um trabalho de ajuda, um trabalho de autorrealização. Então existem aqueles que vêm aqui para se autorrealizar, existem aqueles para ser boi no meio de uma boiada, existem aqueles que vêm para ser empreendedores e dentro dessa estrutura de empreendedor, ajudar o próximo, gerar empregos, gerar condições de despertar de consciência, na área da saúde, né? Então tem vários segmentos aí. Porém, muitas pessoas não cumpriram isso, porque a matriz de controle foi mais forte, o ego, a vaidade, tá? Então eu conheço muitas pessoas que por causa de ego e vaidade abriram mão do seu caminho espiritual, abriram mão da sua trajetória espiritual e abandonaram tudo. Eu conheço gente que abandonou os ibás de Exu e Pombagira, de Orixá, abandonou. Esquecem que naquelas estruturas do candomblé existe cabelo, pentelho, unha, tem parte da sua estrutura que é o seu bará. Então quando uma pessoa abandona o seu bará, ela está dando as costas a toda a sua própria hierarquia, que é do seu próprio eu sou. O bará do candomblé é o eu superior da gente, que é assentado dentro de um processo magístico em 3, 4, 5% no máximo. Então aquilo tem que ser nutrido, tem que haver interação com aquela estrutura, diariamente ou sempre que possível. Cuidar, dar os orô, etc, etc. Não adianta mandar outra pessoa fazer. Eu já expliquei isso muitas vezes. Quando você abandona o teu bará, você está abandonando o teu caminho espiritual, tu está abandonando a tua trajetória original, o compromisso que você assumiu em desenvolver na tua índole um processo nesse planeta. Então esse abandono é considerado uma negligência pelo próprio arquétipo espiritual da gente, nossa própria família estelar. É negligente. O que eles fazem? Ficam de costas para nós. E esse ficar de costas faz com que tudo na nossa vida dê errado. Tudo, exatamente tudo. Relacionamento, finança, trabalho, autorrealização, tudo. E até a saúde. Tá? Então, esse é um dos aspectos também que tem pego muita gente. Tá? Muita gente entrou na vibe da espiritualidade em momentos de sofrimento, em momentos de desespero. Quando a coisa se estabeleceu, porque a hierarquia espiritual ajudou, esqueceram da espiritualidade e acharam que estava tudo certo. Esse é um dos vetores de índole que reprova as pessoas e são colocadas para os mundos primitivos ou, conforme o índice de negativação, é determinado desintegração dessa rede neural em breve, tá? Então a situação é complexa, não posso dar nomes aqui, mas eu conheço muita gente que vai ser desintegrada, entende? E mesmo algumas caberá a mim dar a ordem de desintegração quando eu estiver de volta na nave, entende? Ou simplesmente, qual a melhor forma? A mais menos dolorosa, você desliga o corpo criogênico. Eutanásia no corpo criogênico, e essa rede neural fica eternamente dentro da matriz computacional dos draconianos, que é o que vai acontecer com 99% dos casos em que a gente deveria determinar desintegração. Falou, não, deixa, já que ele gostou da Terra, gostou de brincar de hologramas, desliga o corpo criogênico. Então qual vai ser a única saída dessas pessoas? O caminho crístico, que vai ser muito mais difícil na mão dos draconianos. Então eles só vão ter o corpo morontial como ponto de fuga planetária. Muitos dos nossas pendências aqui na Terra são questões não apenas familiares, apegos, família, são aquilo que a gente deixou de fazer no entrelaçamento social, nas propostas espirituais de envolvimento com o próximo, na questão não só da ajuda, na questão da interatividade com o meio ambiente externo, fazendo com que a gente fosse uma chave, um pivô na vida dessas pessoas para o despertar de consciência delas, certo? Então,
É aqui que reside a questão de muitas vezes você chegar do outro lado e falar, porra, não completei a minha missão, não fiz aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Por quê? Porque a matriz de controle não deixa. A matriz de controle te deixa na loucura de pagar boleto, né? Ganhar dinheiro para pagar as contas, cuidar de filho, cuidar de gato, cachorro, aquela coisa toda, né? Então é aí onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é que existe uma missão específica, a gente tem que ser feliz nesse planeta. E dentro desse processo de ser feliz, é ser coerente naquilo que o universo nos coloca à nossa frente, que são os obstáculos, como nós transcendemos ou superamos nossos obstáculos e, consequentemente, a energia que a gente gera no processo da superação dos obstáculos, que pode ser energia de ira, de raiva, de revolta ou de astúcia, inteligência, de autossuperação, certo? Então tudo isso gera, no final das contas, quando a gente desencarna, um gradiente de energia acumulada, que pode ser uma conta positiva de prosperidade, de pensamentos positivos, vamos resolver dessa forma, e uma conta negativa que são pensamentos negativos, maledicência, e aí entra a questão, não faças ao próximo que não queres a ti próprio, tá? Por isso que é muito delicado a gente tentar abordar esse tema de uma forma crítica, de uma forma ditatorial, porque não é assim que funciona. Cada caso é avaliado por nós mesmos, o próprio conselho kármico somos nós, quando chegamos do outro lado, frente a tudo que a gente projetou no simulador físico, e porra, isso aqui tá legal, mas isso aqui não tá. E daí você tira uma média, e com essa média é que a gente toma a decisão, ó, quando o pessoal é fanático religioso, ó, vou voltar a reencarnar para resolver, se fudeu de novo. Quando o cara é esperto, inteligente, estuda aquilo que eu ensino, legal, o que eu faço agora para resolver isso? Encarnar? Não vou encarnar, não quero voltar nessa merda lá embaixo, mas eu posso trabalhar aqui. É aí onde você vira um orixá, vira um caboclo, um amparador, e com o nome que vocês queiram colocar. Então é essa a questão que vai estar aberta para muitos de nós quando a gente sair daqui nessa situação iminente que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então a gente tem que ter a mente clara, limpa. A missão é ser feliz, a missão é, dentro daquilo que a gente está desenvolvendo, não prejudicar o próximo, entendeu? Essa é a principal missão. Então, na medida que a gente supera os obstáculos, transcende tudo, dentro dessas diretivas, tá tudo certo. Eu fiz o meu melhor possível, porra, não foi melhor, mas foi o que eu tentei, cara, foi o que deu para fazer dentro da minha realidade física, emocional, psíquica, religiosa, cultural e familiar. Fiz o que eu pude, maravilha, é o suficiente. Do outro lado, você vai entender se a tua conta está positiva ou negativa e você vai pedir para ajudar, para trabalhar isso desde o outro plano, resolvendo todas essas pendências de uma forma coerente, sem medo, sem culpa, sem karma, apenas trabalhando para transcender as nossas próprias limitações. O que engrandece o ser é o trabalho, não é o sofrimento, não é a revolta e não é a maledicência, é trabalhando. O trabalho transmuta.